julgamento de Carla Zambelli começou, como todo mundo ficou sabendo, e começou da pior forma possível para a deputada, levando já 3-0, em poucas horas já 3 votos, e os ministros já estão estabelecendo a pena de Zambelli: 5 anos de prisão. Eu não imaginava que Zambelli fosse pegar tanto tempo, achava que pelo menos uns 4, mas 5 anos. Aí a defesa tá falando que estão cerceando o direito dela de se defender, uma bobagem só. O próprio PL, o partido de Zambelli, já dá como certa a cassação e prisão de Carla Zambelli. O partido, na verdade, a abandonou, porque o PL insiste ainda na mentira de que a derrota de Bolsonaro para Lula foi culpa de Carla Zambelli, e não foi. A culpa foi do próprio Bolsonaro, que fez um péssimo governo e continua fazendo uma péssima oposição, por isso que Bolsonaro vai perder de novo. Mas eles querem, claro, jogar a responsabilidade em Zambelli porque ela já está completamente destruída politicamente. O que você achou do julgamento de Zambelli? Surpreendeu a velocidade da votação? Você acha que Zambelli vai... ou seja, vai mesmo para prisão 5 anos? Ela foi responsável pela derrota do Bolsonaro? O que você acha disso? Deixa o seu like se você gostou da punição da Carla Zambelli e se inscreva no canal. O julgamento da Carla Zambelli, pessoal, assim, foi muito rápido. Muito rápido. 3-0 já abriu o julgamento porque a Zambelli está sendo julgada pelos atos na véspera do segundo turno, que ela percorreu as ruas de São Paulo com uma arma em mãos perseguindo um homem. Então ela vai ser condenada por constrangimento público e por porte ilegal de armas. A pena total vai até 5 anos. E o julgamento começou na última sexta-feira. Vai até o dia 28. E assim, em poucas horas, já 3 votos contra Carla Zambelli até o momento da gravação desse vídeo. Gilmar Mendes, que foi o relator do caso, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. O Alexandre de Moraes deu o parecer para 5 anos e 3 meses de prisão, cassação de mandato e multa. Esse julgamento está sendo um julgamento virtual. Então, nos próximos dias, pode ser que mesmo durante o final de semana os votos podem surgir. Isso é normal, tá? Acontecer, e os ministros têm até sexta-feira para depositarem seus votos. Mesmo que algum ministro peça vistas e alongue um pouquinho mais o processo, não vai ter muito que Carla Zambelli possa fazer. Ela vai pegar aí 5 anos de detenção. Talvez não vá pegar pelo principal crime dela, que é ser uma total idiota. Porque, pô, correr pelas ruas com a arma em mãos, o que passou na cabeça de Carla Zambelli? E ela, que atacou o judiciário ao longo de tantos anos, não vai ter solidariedade alguma. A pena vai ser pesada. Vai ser pesada. E agora ela vem falar que ele acredita na justiça. Como que ela acredita na justiça brasileira se até novembro do ano passado ela falou e reclamou do nosso sistema judiciário por conta da derrota do Pablo Marçal? Não faz sentido. Então, a palhaçada de Zambelli falar que agora ela acredita na justiça para puxar saco de ministro do STF. Não vai dar. E a defesa da Zambelli tá reclamando. Por quê? Porque como o julgamento é virtual, os ministros não precisam sustentar oralmente seus votos. Eles podem lá digitar, podem colocar 3 da manhã, o horário que for. Não há essa necessidade de estarem presentes no plenário, então a pressão é muito menor. E da mesma forma, a defesa tentou sustentar oralmente em plenário, falando que poderia reverter a decisão dos ministros caso a defesa apresentasse os argumentos. Mas a defesa pôde gravar um vídeo só. E agora os advogados estão dizendo que o direito de defesa da Carla Zambelli foi cerceado, porque eles não tiveram a oportunidade de defender a parlamentar em plenário. Assim, é indefensável, porque as imagens mostram que a Carla Zambelli não foi agredida, como ela falou, ela perseguiu o jornalista, ela falou que ele tinha uma arma também, nenhuma prova apontou para o cara ter a arma, então acabou para Carla Zambelli. Tanto que o próprio PL, segundo a Malu Gaspar do O Globo, dá como certa a cassação, perda do mandato e prisão. Mas o pior é o que o PL está dizendo como argumento para isso. Porque a Zambelli ela foi abandonada pelo partido. Completamente abandonada. Nós tivemos a manifestação do dia 16 de março, e em 16 de março foi a manifestação do Bolsonaro em favor da anistia. Ninguém falou de Zambelli. Poderiam ter falado alguma coisa, porque estavam falando ali envolvendo o judiciário, mas ninguém deu a mínima para ela. E sabe por que ninguém falou nada? Porque aliados do Bolsonaro ainda responsabilizam Carla Zambelli pela derrota do ex-presidente em 2022.
Porque esse episódio, que vai levar à prisão de Carla Zambelli, aconteceu no sábado, um dia antes da votação no segundo turno. A vitória do Lula diante do Bolsonaro foi uma vitória assim apertada, 2,1 milhões de votos. Só em São Paulo, cidade, São Paulo capital, o Lula teve 500 mil votos a mais que o Bolsonaro. Então, praticamente um quarto da votação superior que deu a vitória ao Lula veio da cidade de São Paulo, justamente onde Carla Zambelli promoveu todo aquele episódio bizarro e grotesco. Por isso que os aliados do Bolsonaro querem mais é que a Carla Zambelli se exploda. Só que a gente tá cansado de falar aqui que Carla Zambelli não teve culpa. E é muito importante nós desconstruirmos essa narrativa do Bolsonaro e principalmente de alguns setores da cobertura política de quererem responsabilizar Zambelli, de querer responsabilizarem Bolsonaro pela fala de pintou o clima com as meninas de 16 anos da Venezuela e não responsabilizarem aquilo que realmente aconteceu. Porque vai ser exatamente por isso que Lula vai vencer 2026. Bolsonaro perdeu porque ele fez um péssimo governo para a população de baixa renda. A política econômica de Paulo Guedes massacrou essa parcela da população. Massacrou. Só que a parcela da cobertura política que é apoiada pelo mercado não pode dizer o verdadeiro motivo que Bolsonaro perdeu. Porque as políticas que Bolsonaro fez foram políticas pró-mercado e as políticas pró-mercado não deram certo porque elas massacram a população de baixa renda. Só que ninguém vai admitir isso, então é melhor culpar Zambelli. Porque quais as políticas que promoveu, quais foram os resultados das políticas de Paulo Guedes? Enxugamento do Estado, destruição da máquina pública, concentração de ministérios em poucas pastas, e todo mundo sabe que estudou o mínimo de administração, sabe que para uma organização, e o Estado é uma organização, para que uma organização tenha produtividade, seja mais produtivo, é necessário departamentalizar. Isso é Henry Fayol, pô. Isso é Fayol. Então, o que o Guedes fez? Ele destruiu, ele juntou ministérios, Bolsonaro também, destruíram a máquina pública, massacraram a população, por isso Bolsonaro perdeu. Mas como que você vai admitir que aquilo que o mercado promove deu errado? Não dá pra admitir, por isso que é mais fácil culpar Zambelli. E é por esse motivo que Bolsonaro teve um evento fracassado no Rio de Janeiro. Porque Bolsonaro fracassou no Rio de Janeiro porque ele não tem nada a apresentar para a população a não ser o ataque ao STF. Por que ele não fez uma manifestação fora Lula? Ah, porque esse não é o momento, porque vai entrar o Alckmin, vai... Mentira! Bolsonaro não pôde fazer uma manifestação fora Lula porque ele não tem o que oferecer. O que ele vai falar? Bolsonaro vai dizer que o preço dos alimentos está caro, mas o que ele vai promover? No curto prazo tem que retirar imposto. Mas o partido dele, o PL, não quer que haja retirada de impostos, está jogando contra a população. Ah, nós temos que cortar gastos do governo. Tá, cortar gastos do governo vai promover o quê? De redução de preço de alimento? Nada, absolutamente nada. Mas os bolsonaristas, eles não têm o que apresentar. Porque o que eles querem é só retirada de direitos da população. E essa retirada de direitos da população, o desmonte do Estado, promoveu a derrota do Bolsonaro. Mas eles vão culpar Zambelli pela derrota porque não podem admitir aquilo que eles fizeram de errado. Mas que Zambelli também